Já falei isto, sim. A gente vai ter que se habituar agora a trabalhar com isto. Acaba de dizer que havia 750 pessoas. Não, deixa lá. Eu não vou falar. Ver. Estimados colegas, boa tarde a todos. Bem-vindos a esta web sessão. Hoje o tema que aqui nos traz é Direito do Arrendamento, sentando-se nesta mesa virtual ilustres oradores que dispensam qualquer apresentação. O professor Dr. Luís Menezes Leitão, o Dr. Paulo Pimenta, o Dr. Carlos Navais e o Dr. Manteigas Martins. A todos e em representação da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, dirijo um penhorado agradecimento por terem aceito o nosso convite, muito nos honrando com a vossa presença. Dou assim de imediato a palavra ao Dr. Paulo Pimenta. Muito boa tarde a todos, caros colegas. É uma honra para mim, enquanto Presidente do Conselho Regional do Porto, ter sido convidado pela Sra. Presidente da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados para fazer a moderação nesta conferência sobre direito do arrendamento, com ilustres conferencistas, como foi referido, permitindo-me fazer aqui dois destaques particulares. Por um lado, é um gosto para nós, advogados da área do Conselho Regional do Porto, termos connosco o nosso bastonário numa intervenção hoje sobre a matéria de que é profundo conhecedor e professor, e portanto é muito importante podermos contar com a presença do Sr. Bastonário, também com a presença do Dr. Manteigas Martins, especial e particular amigo de há mais de 25 anos, com quem só de vez em quando me vou encontrando, e agora pior ainda nesta situação virtual, mas é um gosto poder moderar um debate antes onde está o Manteigas, meu querido amigo, e também, não conhecer tão bem o Dr. Carlos Navais. E dito isto, vamos de imediato dar início aos trabalhos, mas querendo aproveitar a ocasião para felicitar a Delegação de Braga da Ordem dos Advogados pela sua especial vitalidade, por ser uma delegação que, desde que estamos neste regime de confinamento, tem sido exemplar, tem sido pioneira em tantas e tantas atividades de formação e não apenas que tem levado a cabo e, portanto, cara colega e nos Presidente da Delegação, os meus parabéns, os meus agradecimentos por estas iniciativas. O que está programado é que a primeira intervenção seja do nosso bastonário Dr. Luís Menezes Leitão e nessa medida, de imediato passarei a palavra. Sr. Bastonário, muito obrigado, tenha a palavra. Bom, muito obrigado a todos. Faço votos que todos estejam de boa saúde, que é o que é essencial nestes tempos de pandemia. Queria começar por agradecer à Sra. Presidente da Delegação de Braga o convite para fazer esta sessão. Cumprimentar também o Sr. Presidente do Conselho Regional do Porto, o Dr. Pimenta, o meu colega e amigo Manteigas Martins
é o colega Carlos mais que eu não tinha tido o privilégio de conhecer pessoalmente e que estou só agora a conhecer à distância, aliás, referindo a esta situação. Gostaria de, mais uma vez, felicitar a delegação Braga por esta iniciativa e queria também associar-me a uma iniciativa recente da delegação, que foi a homenagem ao nosso colega, Dr. Lestra Gonçalves, que fez recentemente 50 anos de inscrição na Ordem dos Advogados, tendo sido anterior delegado e presidente da delegação de Braga. Nós, no Conselho Geral, fizemos uma reunião no passado dia 19 de maio com os colegas aqui que fizeram os 50 anos de inscrição e, precisamente por isso, queria também associar-me e felicitar a delegação de Braga por essa homenagem, que aliás tive também o privilégio de ler no Correio do Minho um artigo de um membro da delegação, o Dr. Carlos Pires, em homenagem ao nosso colega e pelo qual felicitamente o felicito. Enfim, dizem-me aqui, estou a ver que o meu som não está em grandes condições, não sei se estão todos a ouvir. Sim, Sr. Bastonário, de vez em quando há aqui qualquer coisa, algumas interferências, de vez em quando, Sr. Bastonário. Bom, mas vamos tentar, se houver alguma questão, peço que digam, porque de facto, às vezes estas internets ficam instáveis, especialmente quando estão a ser muito usadas neste âmbito. Eu iria então fazer alguma referência de facto ao que foi feito no âmbito do arrendamento urbano, neste caso da pandemia Covid-19. Eu queria dizer que eu não contesto a necessidade de fazer legislação de emergência, que aliás foi feita em todo o lado relativamente a situações do arrendamento. Mas já me parece que, infelizmente, no nosso país nós fazemos legislação praticamente com base na primeira ideia com que alguém acorda de manhã. E, por isso, simplesmente, depois disso, estamos sempre a alterá-la. E já inicialmente tinha acontecido isso, e acontece isso muito no âmbito do arrendamento. Neste caso, nesta situação, estamos a ver que as medidas surgem um pouco atabalhoadas e que levam que haja sucessivas alterações. E a certa altura as pessoas até se perdem com o que é que existe neste âmbito relativamente a estas indicações. Queria começar por referir, em primeiro lugar, a primeira iniciativa que surge, que é a Lei 1A/2020 de 19 de março, que pela primeira vez, no artigo 8º, linha A, estabelecia que até à cessação das medidas de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infecção epidemiológica provocada pelo SARS-CoV-2 e pela doença Covid-19, conforme determinada pela Autoridade Nacional de Saúde, fica suspensa a produção de efeitos das denúncias de contratos de arrendamento habitacionais e não habitacional efetuadas pelo senhorio. Por outro lado, o artigo 7º, número 10, determinava a suspensão das ações de despejo, dos procedimentos especiais de despejo e dos processos para entrega de coisa imóvel arrendada, quando o arrendatário, por força da decisão judicial final, a proferir, possa ser colocado em situação de fragilidade, por falta de habitação própria. Ora, o que é que sucedia então aqui? Que esta suspensão, curiosamente, só se referia à denúncia, não à oposição à renovação, nem à caducidade do arrendamento, e estabelecia, de facto, esta suspensão das ações, mas apenas se o arrendatário pudesse ser colocado em situação de fragilidade. E o regime também apenas acabaria com uma determinação da Autoridade Nacional de Saúde que determinasse a cessação das medidas de prevenção. Bom, como se pode calcular, isto podia ser a eternidade, porque praticamente não se sabe quanto tempo vai durar estas medidas de contenção e temos também o problema de saber quando é que a Autoridade Nacional de Saúde determinaria o fim dessa suspensão. Portanto, ou seja, uma solução completamente absurda e que eu devo dizer que não lembrava a ninguém. Precisamente por esse motivo, esta versão inicial de 19 de março veio a ser alterada pela redação da Lei 4A/2020 de 6 de abril, que, no entanto, também estabeleceu uma certas dúvidas que se colocou neste âmbito. O artigo 8º, relativamente ao arrendamento, veio dizer que durante a vigência das medidas de prevenção, contenção e mitigação
e tratamento da infecção epidemiológica por SARS-CoV-2 e doença Covid-19, conforme determinada pela Autoridade de Saúde Pública, e até 60 dias após a cessação de tais medidas, nos termos do número 2 do artigo 7º, ou seja, portanto, por decreto-lei especial, passou a ser essa nova regra, ficam suspensos a produção de efeitos das denúncias de contratos de arrendamento habitacional e não habitacional efetuadas pelo senhorio, a caducidade dos contratos de arrendamento e não habitacionais, salvo se o arrendatário não se opuser à cessação, a produção de efeitos da revogação da oposição à renovação dos referidos contratos e o prazo indicado no artigo 1053 do Código Civil, se ele ocorresse no período de tempo em que vigorassem essas medidas. É uma norma que, de facto, é mais abrangente, agora aqui, já estão aqui referidos as situações, não apenas a denúncia, mas da caducidade e até do prazo para restituir o imóvel após a mesma, a oposição à renovação e até a própria revogação do contrato de arrendamento, o que é uma solução, a meu ver, completamente absurda, porque se a revogação não produz efeitos, mesmo que as partes nela tenham acordado, o inquilino continua obrigado a pagar a renda. E a lei prevê relativamente a possibilidade de a caducidade não produzir efeitos no caso do arrendatário não se opor à mesma. Mas não prevê isso em relação às outras causas de extinção. Portanto, quer dizer, senhor e o inquilino revogam o contrato e a lei vem dizer, não senhor, está suspensa a revogação, mesmo que o arrendatário queira terminar a revogação do contrato. Portanto, ou seja, uma solução estranha relativamente a esta situação. O que é que sucede também quanto ao caso de extinção da suspensão? Também a curiosidade é que em 26 de março, demonstra bem como os diplomas andam a marinar, as autoridades de saúde já tinham declarado a fase de mitigação, que é a fase em que nós conhecemos já a epidemia, o vírus anda a circular por todo lado e a única coisa que se pode fazer não é contê-lo, mas sim mitigar os danos que ele está a causar. E, portanto, as fases de prevenção e contenção já muito estavam ultrapassadas. O legislador, precisamente por isso, referiu que já não fazia sentido a declaração da Autoridade de Saúde Pública e passou a ser o diploma relativo à suspensão dos prazos por decreto-lei. Isso lançou logo imensas dúvidas que ficaram colocadas. O que é que significam os 60 dias relativamente a esta situação? Primeiro, a suspensão é levantada 60 dias depois do decreto-lei, porque o decreto-lei tem obrigatoriamente de decretar com um prazo de 60 dias. A suspensão ocorre 60 dias depois da cessação da situação de epidemia e só nessa altura pode ser emitido o decreto-lei, ou a suspensão é levantada 60 dias após o Governo emitir o decreto-lei, reconhecendo o fim da situação de pandemia. Eu devo dizer que esta última interpretação é que é correta, mas isto resultaria numa solução absurda, que era o facto de, se a pandemia durasse vários anos, os contratos de arrendamento se mantivessem, mesmo que ela se extinga, o Governo nunca mais emitir o decreto-lei. O que levaria a que estes contratos pudessem ser todos transformados em contratos vinculísticos, o que é algo que, de facto, não parece ser a solução adequada. O que é que sucede também? Manteve-se no artigo 7º, número 11, na redação da Lei 4/2020, a suspensão dos processos de despejo e procedimentos especiais de despejo apenas quando o arrendatário ficasse em situação por falta de habitação própria ou por outra razão social imperiosa, o que aqui colocava uma dúvida particular, é que nestes casos há um processo urgente, apesar de ser relativamente controverso, que é a situação do procedimento especial de despejo, em que passou a depender da fragilidade do arrendatário, neste caso relativamente a esta situação, e a lei não esclarece o que é que sucede quando essa situação de fragilidade não existe. Por outro lado, também não se vê como é que é determinada a fragilidade do arrendatário. Isto é por prova, no processo, é numa situação posterior. Eu já vi casos, que devo dizer que me deixam um bocado perplexo, que, por exemplo, o juiz manda a perguntar ao arrendatário se ele está em situação de fragilidade de sair. E o arrendatário limita-se a dizer, claro que estou. E não houve prova nenhuma, nem nada relativamente a esta situação. E, portanto, temos aqui, de facto, uma situação curiosa que o legislador criou quanto a este aspecto, quanto a esta situação. Bom, o que é que sucede também na mesma data, portanto, ou seja, 9 de abril, tivemos a Lei 4A/2020 e depois a Lei 4C/2020. Eu também devo dizer que estas sucessivas leis feitas em suplemento ao Diário da República, a meu ver, só tem paralelo no governo Pinta Silva, que fez tantos suplementos na altura que até se esgotaram as letras
do alfabeto, levando a que a célebre lei das relações coletivas viesse a ser o decreto-lei 519-C1/79, porque ainda não chegamos aí, mas continuamos, ainda não temos o A1, mas é possível que lá cheguemos, pelo menos já estamos no 4A, no 4C, e portanto neste caso. E então temos a lei 4C 2020, que estabelece um regime excepcional para as situações de mora no pagamento da renda, devida nos tempos de contrato de arrendamento urbano, habitacional e não habitacional, atender à situação epidemiológica provocada pela doença Covid-19. Esta lei ainda é aplicável com as necessárias adaptações a outras formas contratuais de exploração de imóveis, sendo que o artigo 1º, número 2, foi repetido no artigo 10º, o que permitia abranger, neste caso, as situações dos contratos de lojistas no âmbito de centros comerciais e também os contratos de cessação de exploração. A norma mais importante que sucede aqui foi a moratória do pagamento das rendas aplicáveis às rendas que se vençam a partir do dia 1 de abril, determinando uma moratória em relação às mesmas que se vencessem nos meses em que durasse o estado de emergência e no primeiro mês subsequente. O que implicava, neste caso, aqui uma situação colocada quanto a este ponto, relativamente à questão de saber quando é que isso terminava face ao que a lei dizia, se não tivesse vindo a ser alterada, como se irá haver a seguir. O grande problema que se passava neste caso, e deve dizer uma alteração desnecessariamente feita no RAL, ninguém percebe porquê, mas enfim, o legislador lembrou-se de algumas situações curiosas, que é o seguinte, é que passou a ver, enquanto tradicionalmente a renda era no dia 1 de cada mês que se vencia, passou a ser estabelecida no primeiro dia útil de cada mês. Portanto, ou seja, o que significava que a renda não se venceria, a não ser se fosse no primeiro dia útil. Ora, o que sucede, como a lei dizia que era, neste caso, os 2 meses, o que sucede é que o estado de emergência foi levantado no dia 2 de maio à meia-noite. O que sucede, como o dia 2 de maio era sábado, já tinha passado o dia 1 respectivo e, portanto, a renda só se venceu na segunda-feira, 4 de maio. O que é que sucede neste caso relativamente a esta situação? O que veio a verificar-se foi que podia contar-se 2 meses e a situação de logo em julho de quer dizer, infelizmente a situação foi alterada. Em qualquer caso, o regime passou a ser muito diferente para os arrendatários habitacionais e não habitacionais. Os habitacionais, nos termos do artigo 3º, número 1, tinham que demonstrar uma quebra superior a 20% dos rendimentos do agregado familiar e que a taxa de esforço face aos rendimentos do mês anterior ou do período homólogo do ano anterior e que a taxa de esforço do agregado familiar calculada na percentagem de todos os membros daquele agregado familiar destinado ao pagamento da renda se tornasse superior a 35%. Sendo a comprovação feita por portaria do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, que hoje é a portaria 91/2020 de 14 de abril. Nos termos do artigo 6º, os inquilinos tinham que notificar o senhorio até 5 dias antes do vencimento da renda que podiam beneficiar, sendo que relativamente à renda de abril, o pedido podia ser feito até 27 de abril. Diferente era o caso dos arrendamentos não habitacionais, porque esses têm acesso à moratória, desde que sejam estabelecimentos abertos ao público, destinados à atividade de comércio e retalho e prestação de serviços encerrados, ou que tenham as respectivas atividades suspensas no âmbito desta situação, os estabelecimentos de restauração similares, mesmo aqueles que se tivessem mantido em takeaway ou entrega ao domicílio, e colocando, neste caso, o direito à moratória de forma semelhante à exclusão da resolução do contrato, nos termos no âmbito dos artigos 8º e 9º, portanto, ou seja, neste caso aqui, desnecessariamente com formulações diferentes. No entanto, não se prevê, neste caso, qualquer comunicação do arrendatário ao senhorio, o que constitui um grande fator de insegurança jurídica, porque, enquanto sucede nos arrendamentos habitacionais, o arrendatário, para se prevalecer deste regime, tinha que fazer comunicação, nos arrendamentos não habitacionais, apesar de nem sequer se exigir algo mais do que for pura e simplesmente a situação de existência do tal encerramento respectivo, a verdade é que dispensa-se a comunicação ao senhorio. O que é algo que afeta muito os senhorios, porque ficam sem saber, há muitos senhorios que vivem de arrendamentos de pequenas lojas e, neste caso, a situação que fica é que nem sequer sabem se o arrendatário decide pagar-lhes ou não, nem tem qualquer previsibilidade relativamente a este tipo de situações. Deve-se dizer que isto é uma questão que, infelizmente, é muito comum no âmbito do arrendamento. Eu costumo dizer que o nosso país, em termos de governo, funciona como uma federação de ministérios, porque não se articulam entre si.
E o que habitualmente sucede é que, como o arrendamento habitacional está no Ministério da Habitação e das Infraestruturas e o arrendamento não habitacional no Ministério do Comércio, o resultado é que cada um propõe a sua solução e acaba sempre por haver uma situação distinta. Há um caso também, por outro lado, que excluiu-se as penalidades por falta de pagamento da renda, nos termos do número 1 do artigo 1041, que neste caso também a lei não permite sequer, ou não exige o cumprimento do ónus de comunicação. Portanto, nesta situação, se houver atraso, não há automaticamente os 20% quanto a esta situação. Ao que se estabelece neste âmbito as indicações. Uma norma importante e muito usada, que deve dizer-se neste caso, foi o chamado empréstimo do IRU, aplicável aos arrendatários habitacionais, que podem estabelecer um empréstimo sem juros para suportar a diferença entre o valor da renda mensal devida e o valor resultante da aplicação respectiva para este aspecto, não podendo o rendimento disponível ao Estado agregado ser inferior ao indexante dos apoios sociais. Da mesma forma, os senhorios também prevêem esta situação, mas um empréstimo sem juros para compensar o valor da renda mensal devida e não paga, mas o rendimento disponível tem que baixar abaixo do IAS. Como o IAS anda à volta de 488 euros, é algo que praticamente poucos senhorios ficavam neste âmbito, embora pudessem perder de um momento para o outro, por exemplo, 1000 euros de renda nesta situação. Deve-se dizer que, neste caso, a situação que existe, curiosamente o legislador inventou uma solução relativamente estranha, porque é o seguinte: o arrendatário pode suspender a renda, mas aí passa a ter que pagar as rendas com o diferimento mais tarde, logo seja levantada a situação da moratória. Pelo contrário, o empréstimo do IRU é muito mais vantajoso, porque tem um empréstimo sem juros, tem um período de carência até 31 de dezembro de 2020 e nunca inferior a 6 meses, e depois só começa a reembolsar em 12 anos. Portanto, ou seja, é muito melhor o arrendatário pedir um empréstimo e pagar a renda do que diferir o seu pagamento. É isso, aliás, o que hoje, precisamente por isso, foi aumentado no âmbito da proposta de lei, que foi ontem promulgada juntamente com a do levantamento dos prazos, e que prevê, de facto, esta nova situação. Surge, então, a Lei 14 de 2020, de 9 de maio, que alterou novamente o artigo 8º da Lei 1A de 2020 para estabelecer que, em lugar de fazer de depender a suspensão das denúncias do diploma especial, estabeleceu-se que a mesma passa a vigorar até 30 de setembro deste ano. Portanto, ou seja, o que significa neste âmbito, agora passou a haver um prazo fixo, claro, está sempre a ser prorrogado, como aliás recentemente está prevista a prorrogação da moratória também para esta data, e efetivamente o artigo 8º-A também foi editado a dizer que o encerramento de estabelecimentos no quadro da pandemia não podia ser invocado no âmbito desta situação. O que é que resulta da proposta de lei, que eu não conheço a versão final, devo dizer, tentei encontrá-la no Parlamento, mas a verdade é que foram feitas tantas alterações que só havia a versão inicial e, portanto, não estou a par do que foi promulgado ontem relativamente à situação da moratória. A informação que temos relativamente à situação é que a moratória dilata o acesso ao empréstimo do IRU precisamente com efeitos retroativos. Portanto, ou seja, e que se reconhece mesmo que a situação do empréstimo é mais benéfica do que o diferimento de pagamento das rendas. Mas não estabelece regra semelhante nos arrendamentos não habitacionais, apesar da situação ser prevista. No entanto, a partir do momento em que termina o encerramento, já não há propriamente moratória, a não ser os estabelecimentos que continuem encerrados. A meu ver, é a interpretação que, pelo que eu pude ver, a não ser que tenha sido isso alterado em versão final, está neste momento neste âmbito. O que significa, neste caso, que se um restaurante agora abrir, não está abrangido em pleno pela situação de suspensão. Se, no entanto, continuar encerrado, como sucede com os bares, os ginásios, etc., aí, neste caso, a situação fica já abrangida pelas indicações. Mas, como se disse, dou isto com a devida ressalva, porque não vi ainda o texto final da lei, que espero que, depois da promulgação, seja rapidamente publicado, aliás, como também o reatamento à atividade dos tribunais, que já devia ter ocorrido há bastante tempo. E conclusão, por isso, o que parece aqui é que estas intervenções no direito ao arrendamento nestes tempos de pandemia são medidas avulsas, mal preparadas, sem a devida preparação, com lesão da confiança das partes e, precisamente, acho que era essencial que neste setor voltássemos à estabilidade contratual. Ainda vamos viver, parece que uns 2 anos com o Covid-19, devo dizer, toda a gente está a falar de
de vacina para o Covid, mas a verdade seja dita, até agora, coronavírus, nunca ninguém descobriu uma única vacina. Inclusivamente, e já tivemos casos gravíssimos, como a SARS ou a gripe A, e nunca se descobriu vacina nenhuma, e portanto não estou assim tão otimista que se consiga obter uma vacina com alguma rapidez para indicar isso. E portanto o que significa que vamos ter que viver provavelmente uns tempos com esta situação. É bom que os arrendamentos não cabem entretanto, porque houve um setor que, a meu ver, já está perfeitamente afetadíssimo, que é o alojamento local, mas também eu sempre disse que ele dependia das low cost, e que no momento em que os low cost acabassem ou perdessem o interesse em termos de negócio, o alojamento local ficava posto em causa. Agora, neste momento, com o Covid-19, não há qualquer condições para haver esse tipo de indicação. Por isso, enfim, esperemos que o arrendamento pelo menos possa subsistir e que não seja afetado, porque, como se disse, se não houver confiança aos senhorios e se achar que tudo é suspenso, tudo é pago e até as rendas deles nada recebem, não podem recuperar os imóveis, enfim, não há arrendamento. Isso também foi a mensagem que eu gostaria de deixar e muito obrigado pela vossa atenção. Espero não me ter excedido. Muito obrigado, Sr. Bastonário, pela intervenção, como é habitual, aliás, muito clara e precisa e sem rodeios, e julgo que é possível fazer aqui, neste contexto, um pequeno e breve apontamento. Temos aqui as notas de excesso de legislação, riscos de incerteza e de dúvidas para todos nós e para as partes nos contratos, e soluções, algumas delas, como o Sr. Bastonário referiu, inclusivamente estranhas, porque de facto há dificuldade em perceber algumas das soluções. E a acrescentar a isto, diria eu, a Ordem dos Advogados nem sequer tem oportunidade de ser ouvida, de se pronunciar, porque o ritmo destas intervenções é de tal maneira alucinante que quando damos por ela já está, e às vezes pensamos antes não estivesse, porque assim de facto é muito complicado para todos. Mas enfim, vamos ver o que é que temos ainda para o resto das nossas intervenções, e de acordo com o que está programado, vai então agora usar a palavra o Dr. Manteigas Martins, que, como disse, é um gosto encontrá-lo aqui neste contexto, amigo de há mais de 25 anos. Manteigas, muito obrigado. Tens a palavra, faz favor. Obrigado, um grande abraço a todos e em especial ao Paulo, que de facto andámos nas lides futebolísticas durante anos, o que nos deu muito prazer também, paralelamente com a atividade científica. Bom, relativamente ao tema que me propus de falar hoje, e não muito extenso, parece-me que é um tema que continua muito na ordem do dia, ou seja, as alterações trazidas em 2019 relativamente não só ao prazo dos contratos, mas fundamentalmente às renovações dos contratos de arrendamento. Temos que começar por dizer que a única altura em que quer os prazos, quer as renovações foram livres foi com a Lei 31 de 2012. Porque até aí, no domínio do RAU e mesmo na Lei 6 de 2006, relativamente aos regimes transitórios, havia prazos mínimos de renovação e voltámos a isso agora novamente em 2019. Na verdade, antes da entrada em vigor da lei, que em 2019 alterou toda esta nomenclatura, era possível fazer prazos não só habitacionais como não habitacionais como habitacionais pelo prazo que se entendesse e com as renovações que se pretendesse. Na verdade, a lei 13 de 2019 veio de facto alterar todos os parâmetros desta situação e criou-nos aqui dificuldades fundamentalmente no futuro e também na interpretação do passado. Porque para o futuro temos que ter um cuidado extremo na formulação dos contratos. Quando o cliente chega junto de nós e nos diz eu quero fazer um contrato de arrendamento, mas só quero por prazo de 1 ano, eu tenho que lhe fazer um contrato em que naturalmente diga que o contrato não se renova. É a única maneira que atualmente temos de poder fazer um contrato de arrendamento que dure por 1 ano, ou que dure por 2 anos, ou por 2 anos e meio, aquilo que entendermos. Porque se não pusermos a cláusula de não renovação, nos contratos de arrendamento habitacionais, ainda que eu possa celebrá-lo por 1 ano e diga que é renovável por iguais períodos, se eu me for opor à renovação ao fim do 1º ano, ele só termina daí a mais 2 anos. Ou seja,
a oposição à renovação só tem eficácia decorridos mais de 2 anos de contrato, ou seja, contrato que não tenha a cláusula de não de renovação habitacional dura no mínimo 3 anos. Não há outra maneira. Bom, a questão que inicialmente se me colocou, e se colocou, penso que muitos colegas, relativamente a esta questão da renovação agora ter que ser por 3 anos, e eu defendo que a renovação tem que ser pelo menos por 3 anos, há quem defenda que não, entendo que não tem razão, mas há quem defenda que não. Quando a lei diz que o contrato se renova pelo mínimo, pelo igual prazo, ou no mínimo por 3 anos, significa que só se aplica igual prazo quando esse prazo for superior a 3 anos. Caso contrário, renovar-se-á por 3 anos. Inicialmente discutiu-se se a expressão salvo convenção ou salvo cláusula em contrário, prevista no artigo 1096 do Código Civil e também prevista no 1110 para os não habitacionais, se permitiria que as partes, digamos, convencionassem uma renovação inferior aos 3 anos nos habitacionais e inferior aos 5 anos nos habitacionais. Eu tive dúvidas inicialmente, sei que o professor Menezes Leitão nunca as teve, eu tive dúvidas, e qual foi o grande argumento que motivou a minha quase certeza de que tem que ser 3 anos? É o número, salvo erro, o número 3 de 1097, que diz que se o senhorio se opuser à primeira renovação, o contrato só termina daí a 2 anos, ou seja, o contrato dura 3. Se essa primeira renovação não fosse de 3 anos e pudesse ser de 1 ano, então, se o senhorio se opusesse à segunda renovação, ele terminaria ao fim de 2 e não ao fim de 3. Portanto, foi isto que me levou claramente a concluir que não poderia ser e, portanto, o legislador só previu a primeira renovação porque, havendo uma primeira renovação, essa já era por 3 anos, portanto o contrato já duraria por 4. Essa foi a razão fundamental que me levou a não ter dúvidas relativamente à renovação dos contratos por 3 anos. Bom, relativamente aos arrendamentos não habitacionais, temos aqui uma situação caricata, que é o legislador manteve o princípio de que os arrendamentos podem ser celebrados pelo prazo que se entender e, quanto à renovação, também se pode escrever o que se entender, embora depois tenha uma norma a seguir que diz que não é como se entender. Bom, eu posso fazer, moral da história, eu posso fazer um contrato por 15 dias não habitacional se eu não puser na cláusula que não há renovação, ele ao fim de 15 dias renova-se por 5 anos. Não temos aqui outra forma de dar porquê. E mais, eu faço um contrato por 15 dias, ou por 1 mês, ou por 1 ano. Eu, digamos, se não tiver a cláusula em que o contrato se não renova e caduca no fim desse prazo, eu mesmo que me oponha à renovação, ou não, eu não me posso, aqui é o contrário, o legislador aqui utilizou uma linguagem diferente. Enquanto que no habitacional diz que se eu me opuser, essa oposição só é eficaz ao fim de 3 anos, no não habitacional diz outra coisa, diz eu não me posso opor à renovação antes que decorram 5 anos. Portanto, eu tenho um contrato em que eu não coloco a cláusula de que não é renovável, mesmo que seja por 15 dias, por 1 ano, por 2 anos, pelo prazo que eu entender, mas o que é facto é que eu não me posso opor à renovação antes que decorram 5 anos. Bom, isto cria-nos aqui questões de alguma delicadeza. Uma das primeiras foi logo como é que vamos interpretar esta disposição que nos diz que eu não me posso opor à renovação antes que decorram 5 anos. Para me opor à renovação, tenho que usar um prazo de antecedência para esse efeito, ou que está na lei ou no contrato. Portanto, eu tenho, no mínimo, em princípio, eu tenho que me opor à renovação com 120 dias de antecedência. Como é que vamos interpretar? Eu não me posso opor à renovação, eu vou interpretar que eu não posso comunicar a oposição
antes duram 5 anos, se isso fosse assim, o contrato durava 10. Porque ao fim de 5 anos renovas por mais 5. Portanto, se eu não me pusesse a opor à renovação com os tais 120 dias antes de que corram os 5, o contrato teria que durar 10. Não, entendo que não é assim. Vamos lá ver. A oposição à renovação ocorre no fim do prazo. Não ocorre na data em que eu comunico a minha intenção. Portanto, o legislador, ao dizer que eu não posso pôr a renovação antes de corram 5 anos, essa oposição à renovação não pode ocorrer antes de corram 5 anos. Portanto, eu posso opor à renovação antes, produzindo ela os seus efeitos, ou antes a minha oposição é feita para aquele momento. Portanto, entendo, e já vi defender, que de facto, nestas circunstâncias, eu só me poderia opor depois à outra renovação, porque só nessa altura é que teriam decorrido 5 anos, entendo que não é isso que o legislador pretende. Por outro lado, apesar de o legislador dizer que eu posso, que são livres as regras relativamente à denúncia, à oposição à renovação, etc., nos contratos de arrendamento não habitacionais, depois tem uma norma que diz que eu não me posso opor à denúncia. O artigo 1110, na redação, 1110A, desculpem lá, só para sermos mais precisos, é o 1110A, nos contratos de arrendamento não habitacional, o senhorio apenas pode denunciar o contrato nos casos previstos nas alíneas B e C do 1101. Ou seja, o senhorio só pode denunciar o contrato para a habitação própria ou de seus familiares diretos e só pode denunciar o contrato para realização de obras ou para demolição. Portanto, ou seja, ainda que nos termos do 1110 as regras relativamente à denúncia sejam livres, e, portanto, em princípio, eu poderia convencionar que as partes podem denunciar o contrato no decurso dele, depois temos esta norma que nos impede, efetivamente, de realizar a denúncia por parte a denúncia ad nutum, seja a denúncia nos contratos de prazo certo, seja a denúncia nos contratos de duração indeterminada. Ou seja, não pode haver denúncia nestes casos e, portanto, o senhorio só pode opor-se à renovação para o fim do prazo e nos termos que tínhamos referenciado. E para não demorarmos muito, porque isto é um tema que teria outras vertentes de análise, mas há uma questão que eu gostaria de tentar analisar, porque me parece que é das mais importantes no domínio da apreciação da renovação dos contratos. Ou seja, a lei diz-nos que nos arrendamentos habitacionais o prazo se renova pelo menos por 3 anos, ou por mais se o contrato for de prazo superior, e nos não habitacionais se renova por 5. Claro que para os arrendamentos vigentes à entrada em vigor da Lei 6 de 2006, do RENAL, temos o regime transitório, que é uma lei especial, o artigo 26. Mas, relativamente aos contratos de arrendamento em geral celebrados depois dessa data, temos que ver agora como é que é. Vamos lá ver. Nós tínhamos um contrato que tinha sido celebrado por 1 ano renovável por iguais períodos. Já chegamos à conclusão que agora a renovação, apesar do contrato dizer que é por 1 ano, é no mínimo por 3 anos. E a minha dúvida, como diria o outro, são 2. Ou seja, não tenho dúvidas, ou pelo menos eu não tenho, que decorrido o prazo do contrato ou o período da renovação, quando houver uma nova renovação ou quando houver a renovação do contrato, se isso ocorrer depois da entrada em vigor da Lei 13 de 2019, nos habitacionais o contrato renova-se pelo menos por 3 anos e nos não habitacionais renova-se por 5. Isso foi sempre aquilo que eu entendi mesmo para os contratos que é aplicado o regime transitório. Mas começou-se a levantar uma dúvida que neste momento me assalta
tenho a minha opinião, admito que haja opiniões diferentes portanto, e vai haver com certeza, que é de saber se, na altura em que saiu a Lei 13 de 2019, que alargou os prazos de renovação dos contratos, por força da lei, se esse alargamento se aplica logo às renovações que estavam em curso, ou se só se aplica no final da renovação que estiver em curso. E isto tem uma importância extrema. Eu inicialmente e sempre defendi que só se aplicaria na altura em que houvesse uma nova renovação. Ou seja, deixar-se-ia terminar a renovação que estava em curso, se ela era de um ano, decorrendo esse ano, então haveria a renovação por 3, mas há quem defenda, e neste momento sinto-me mais inclinado a defender isso, que esta alteração legal tem imediata aplicação aos prazos que estejam em curso. Bom, e há quem defenda, por aplicação da parte final do artigo 12 do Código Civil, e há também quem defenda, e eu penso que isso acontece, por aplicação do artigo 297 do Código Civil. Penso que o professor Pérez Leitão não concorda com isto, mas pronto, essa é a minha opinião. O 297 do Código Civil diz claramente o seguinte: a lei que estabelecer, para qualquer efeito, um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior, é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso. E o número 2 diz: a lei que fixar um prazo mais longo é igualmente aplicável aos prazos que estejam em curso, e depois explica como é que isso se faz. Bom, mas a lei diz que é para qualquer efeito. Há quem defenda, não, estamos aqui no domínio dos prazos prescricionais, da contagem do tempo, etc. Só que o 297 diz que é a lei que estabelecer para qualquer efeito, não limita os efeitos desta lei. Portanto, deixe esta questão, efetivamente, sei que é polémica, sei que a questão se coloca, naturalmente, muitas vezes nós como advogados seremos levados a defender até se que mais for ajustável ao nosso cliente, mas pronto, é esta a minha opinião e com esta posição me fico para continuarmos, a ver se conseguirmos cumprir o nosso tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Manteigas Martins. Foi um prazer ouvir-te mais uma vez, falando de um assunto que começa a ser quase uma ciência oculta. Estas coisas das regras do arrendamento, lei sobre lei, depois regime transitório e coisas afins, é quase já assim, estava a lembrar-me assim, da feitiçaria, só algumas pessoas é que conseguem perceber como é que estas coisas funcionam, o que cria, na verdade, uma grande incerteza para os profissionais do foro, por um lado, porque, como dizias, os advogados depois têm aquele momento em que têm que tomar uma decisão, é por aqui ou por ali, correndo o risco de nem sempre isso ser confirmado nas decisões judiciais e, portanto, ficando muitas vezes os advogados com o ónus de um resultado que não era bem aquele que o cliente esperaria e é, portanto, uma situação muito delicada. E, por outro lado, conseguiste já criar aqui uma zona de dúvida com a posição do professor Menezes Leitão, que já abanou a cabeça e a proposta de 79 e, portanto, se calhar temos aqui pelo menos um ponto para debate. Isto posto, vamos dando sequência ao nosso trabalho desta tarde e passava de imediato a palavra ao Dr. Carlos Navais, a quem dou as boas-vindas a um webinar feito a partir da área do Conselho Regional do Porto e da Delegação de Braga. Doutor, muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer à Delegação de Braga o honroso convite que me fez, cumprimentar o seu bastonário, os colegas, o Dr. Manteigas Martins, meu colega de escritório, o meu patrono, não é? Portanto, estamos aqui ao lado um do outro, embora não estejamos na mesma sala. E, portanto, tenho muita honra em participar e vou tentar dar o meu contributo perante tão ilustres oradores. Vamos ver se consigo estar à altura dos demais. Em primeiro lugar, Sr. Bastonário, se o que me enviaram hoje está certo, está correto, o decreto 23
o número 23, que será a versão final do regime da moratória, ele será praticamente igual à proposta de lei do Governo. Pelo menos o que fizeram hoje, portanto, à partida, tinha a proposta de lei, as diferenças são mínimas. E, portanto, tudo aquilo que o Sr. Bastonário disse estará em conformidade com o que eu tenho aqui, que terá ido para publicação. Posto isto, vou falar então um pouco do tema que me atribuíram, ou do tema relativamente ao qual eu costumo nestes fóruns, quando participo, sobre o qual costumo falar. Que são as comunicações. As comunicações, à partida, parece estar a fazer um módulo só com comunicações. Nós, ao início, quando começamos nestas andanças, e eu esta parte processual e do balcão, normalmente faço com o professor Rui Pinto, quando fazemos estes fóruns, portanto, era um bocadinho, era um nicho do balcão, das questões do balcão, e pouco mais. Mas depois, com o decorrer do tempo, percebemos que, de facto, as comunicações são muito mais que isso. Porque as consequências de uma comunicação mal efetuada ao princípio podem ser desastrosas no fim. Aliás, podem ser desastrosas de tal ordem que pode até a entrega já estar feita e, se o inquilino impugnar o título e a impugnação tiver provimento, pode reverter tudo. Portanto, e nós, quando começamos a olhar para isto, as comunicações era porque, de facto, no âmbito do balcão do arrendamento, havia desde logo dois incidentes, chamemos-lhe assim, que a sua procedência ou improcedência passariam sempre pela análise das comunicações. E estou a falar da autorização judicial para entrada imediata em domicílio, cujo fundamento é a violação do disposto nos artigos 9º e 10º e 15D, mas isso já estamos a falar das notificações feitas no âmbito do balcão, e da impugnação do título de desocupação, que também só poderia ter como fundamento a violação do artigo 10º. Portanto, e foi nesta altura que começamos a olhar para as comunicações. E pronto, e na oposição também sempre se poderiam. Portanto, foi por aí que começou. E depois chegou-se, de facto, à conclusão que isto seria pouco. Mas por aqui já é importante, porque, como vos disse, por exemplo, a impugnação do título pode ocorrer após a entrega, vamos ver, já está o despejo feito, digamos assim, pode levar a que, considerando o juiz que não foi cumprido o que está previsto no artigo 10º, pode ele considerar de facto que dar provimento a essa impugnação e reverte tudo ao princípio. Mas mais, as comunicações, muitas delas, ou quase a grande parte, vão ser depois o fundamento, ou os títulos, chamemos-lhe assim, para o balcão. E se não fizermos as comunicações, que nós, advogados, quando somos procurados pelo cliente, se não o ajudarmos a fazer as comunicações logo desde o princípio, como deve ser, respeitando as vicissitudes do artigo 10º, podemos ter depois dissabores bastante graves. E, portanto, foi por aqui que começamos. Entretanto, o próprio legislador, a própria legislação, começou a ampliar o âmbito de aplicação do artigo 9º e 10º a outras matérias. Ao RJOP, ao regime jurídico das obras em empresas arrendadas, as comunicações, embora no artigo 9º também falem obras, mas aqui o 157 do RJOP diz expressamente que as comunicações são feitas no âmbito dos termos do artigo 9º e 10º. A matéria do assédio do arrendamento, que entretanto também saiu, as comunicações também têm que respeitar o artigo 9º e 10º. A injunção em matéria de arrendamento, que é uma figura que existe, mas não existe, mas também o que existe também nos remete para as comunicações, também para o artigo 9º e 10º. E, portanto, a importância que já era muita passou a ser muito maior. Então, vou tentar explicar estas dinâmicas, e especialmente a questão das vicissitudes, que eu penso que é aí que a coisa, pela experiência que tenho do dia-a-dia, é aí que a coisa muitas vezes acaba por dar problemas. Portanto, o artigo 9 da Lei 6 de 2006 diz-nos que as comunicações relativas à cessação de contrato de arrendamento, a utilização de renda e obras devem ser efetuadas por carta registrada com aviso de recepção, sendo certo que o número 6 também o permite que sejam por escrito assinado pelo declarante, entregue em mão, devendo o destinatário a pôr na cópia a sua assinatura com a nota de recepção. Portanto, são estas as duas maneiras. Mas normalmente faz por carta registrada com aviso de recepção, e é por aqui que vamos, e é por aqui onde surgem o maior número de problemas. Temos logo aqui uma questão que eu tenho visto várias vezes, designadamente no que respeita às sociedades. O número 2 do artigo 9 diz que as cartas são remetidas para o arrendado, salvo indicação em contrário. Ou seja, a tendência que há
de enviar estas comunicações de oposição à renovação, de denúncia, do que seja, para as sedes das sociedades, é logo um erro, porque de facto o que diz é que, salvo convenções ou salvo exposição em contrário, as comunicações devem ser enviadas para o arrendado. E eu vejo muitas vezes isto não ser feito. Depois, o número 7 do artigo 9 tem, digamos assim, um regime próprio para a resolução por falta de pagamento de rendas. Portanto, a resolução por falta de pagamento de rendas já está fora, em parte, destas comunicações por carta registada ou por comunicação. Porque no o artigo 7º, o número 7 do artigo 9 diz-nos que esta resolução por falta de pagamento de rendas deve ser efetuada ou por notificação social avulsa, ou por contacto pessoal de advogado, solicitor ou agente de execução comprovadamente mandatário. Isto foi uma alteração introduzida à lei, entretanto, mas também, ou ainda, por carta registrada com aviso de exceção nos contratos de arrendamento com domicílio convencionado. Portanto, nestes especificamente, a carta registrada continua a ter algum efeito, embora uma alteração que foi feita em 2017 ao artigo 10º acabe também por esvaziar um pouco este mecanismo. E vamos então ao artigo 10º, porque é no artigo 10º que surgem, a partir do artigo 10º que surgem os maiores problemas e as maiores dúvidas, e a alteração de 2017 ainda vem criar aqui mais problemas e mais dúvidas. O número do artigo 10º diz-nos que, isto é o regime regra, que uma comunicação se considera realizada mesmo que a carta seja devolvida por recusa do recebimento pelo destinatário ou quando o aviso de exceção seja assinado por pessoa diferente do destinatário. Isto é o regime regra. Antes de 2017 também estavam aqui as cartas que não eram levantadas nos correios. Foram retiradas e foi posto no número 2 com consequências, acho eu, bastante esquisitas, para não usar outro termo. Portanto, o regime regra é este. Carta que seja devolvida por recusa de recebimento considera-se recebida. Carta que o aviso de exceção seja assinado por terceiro, por pessoa diferente destinatária, também se considera recebida. A não ser que, e aí entramos no número 2, que esta comunicação constitua a iniciativa do senhorio para transição para o NRAU ou que integre título para pagamento de rendas, encargos ou despesas ou possa servir de base ao procedimento social dos pais. Ou seja, para estas situações, o regime regra não se aplica, porquanto, como vamos ver, o número 3 do artigo 10º prevê que tenha que se enviar uma segunda carta entre 30 a 70 dias para, de facto, a comunicação se considere efetuada. E estamos a falar de comunicações receptícias. Elas operam quando são recebidas ou se considera que são recebidas. E, portanto, há que ter aqui isto em consideração. Nestes dois casos, a recusa e a assinatura por terceiro, para as cartas que constituem iniciativa de transição para o NRAU e a atuação de renda e para as cartas que possam solicitar título para pagamento de rendas ou procedimento social de despejo, se a carta não for recebida, não se considera recebida. Salvo a questão do domicílio convencionado. Portanto, ou seja, nestes dois casos, havendo domicílio convencionado, aí sim a carta é considerada. Em 2017, o legislador acrescentou uma alínea C ao número 2, que é as cartas que sejam devolvidas por não terem sido levantadas no prazo previsto no Regulamento dos Serviços Postais. Ou seja, todas as cartas que sejam devolvidas por não terem sido levantadas no prazo previsto no Regulamento dos Serviços Postais se consideram não recebidas. Este ponto estava no número 1 e aplicava-se aquele regime que eu disse há pouco. Era a carta constituir iniciativa, era as cartas que integrassem título para pagamento de renda ou para despejo. Este passa para a linha C e passa a estar na exceção. Ou seja, todas as cartas que respeitem a cessação de contrato, atualização de renda e obras que sejam devolvidas consideram-se não recebidas. Ora bem, isto tem um impacto, na minha perspectiva, brutal. Porquê? A simples carta de atualização anual de renda, se não for recebida, considera-se não recebida, tem que se mandar uma segunda carta? Parece que sim. Parece que sim. A carta de transição para o NRAU enviada pelo senhor. Pronto, já vimos que sim, de facto, até para as outras situações, se não for recebida, tem que se mandar uma segunda carta. Até a carta de resposta do inquilino. A carta de resposta do inquilino, se não for recebida, se não for levantada nos correios, também tem que se enviar uma segunda carta. Esta alteração de 2017, na minha perspectiva,
não veio ajudar nada. Eu penso que na altura tentou-se, a ideia era ajudar os inquilinos. Eu acho que não ajudou nada, pelo contrário, só desajudou, porque acabou por obrigar, ou pelo menos potencialmente obrigar alguém que só estava obrigado a enviar uma carta a enviar duas, eventualmente para que se considere recebida. A questão é outra, é que às vezes não há prazo para enviar duas cartas, não é? Não há prazo para enviar duas cartas. O prazo não dá para isso. São 30 dias para responder, eu mando a carta em 30 dias. Agora, isso não for recebida, como é? Portanto, esta alteração de 2017, que veio introduzir esta linha C, veio logo criar aqui, na minha perspectiva, esta turbulência. E hoje em dia, qualquer carta referente à situação de contrato, atualização de renda e obras que não seja recebida, por não ter sido levantada nos correios, implicará o envio de uma segunda carta. Nestas situações, portanto, em todas estas situações, que há a obrigatoriedade do envio de uma segunda carta, o número 3 define os parâmetros em que tal deve ser feito. Em 2017, quando foi feita esta alteração, o número 3 não foi devidamente retificado, porque na altura dizia o senhorio tem que enviar uma segunda carta e eles na altura não alteraram. Agora já, entretanto, em 2019, já de facto, o legislador veio dizer que o remetente neste caso, deve enviar uma nova carta registada com aviso de recepção, decorridos que sejam 30 a 60 dias sobre o envio da primeira. Quer isto dizer, se eu enviar uma carta de atualização de renda e transação para o NRAL, que venha devolvida, eu se quero continuar com o processo, tenho que enviar uma segunda carta entre 30 a 60 dias. E a questão que se põe é, e esta segunda carta também pode vir devolvida, de facto. O número 4 do artigo 10º também nos apresenta uma resposta para esta questão. Em 2017, também, quando se fez a alteração, não se cuidou de introduzir na linha C do número 2 no número 4, e também ficou na altura aqui um buraco não de difícil resolução, mas o legislador de 2019 veio no número 4 dizer que se a nova carta vier devolvida nos termos da alinhada do número 1, portanto aquela que o destinatário se recusa a recebê-la, ou nos termos da alinha C do número 2, por não ter sido levantada, ela se considera recebida no 10º dia posterior ao seu envio. Portanto, há que ter este cuidado de enviar a primeira carta e, se ela vier devolvida, enviar uma segunda carta. Isto depois vai ter aqui umas implicações complicadas mais ao nível das pessoas coletivas. Relativamente às cartas que são assinadas por um terceiro, à partida, a segunda carta, mesmo que seja assinada por diferente destinatário, vai-se considerar recebida, e vamos chegar a essa conclusão através aqui de um outro ponto, mas portanto, até porque não faria sentido que a carta que não é recebida se considere recebida ao fim de 10 dias e a que é recebida não se considera, não é? Portanto, aqui não haverá problemas. Depois, há aquelas questões que nos vão surgindo no dia-a-dia. E, por exemplo, uma das questões que me surgiu antes do Congresso do Arrendamento, depois na altura tive a estudar o assunto, é aquela carta que vem devolvida com a menção mudou-se. Ora bem, não é uma questão de levantar ou não levantar nos correios, não é uma questão de recusa. Como é que tratamos isto? Também tem de dizer, está bem, mas se a carta tem que ser enviada para o arrendado, a partir o arrendatário tem que lá estar, mas vamos ver, isso pode não acontecer, nós podemos querer, de alguma forma, pôr fim ao contrato e já não está lá ninguém, como nos casos de domicílio convencionado, a carta pode ir para o domicílio convencionado, que não seja o arrendado, e o inquilino ter-se mudado, ou o destinatário ter-se mudado desse local. Portanto, nestes casos, a conclusão a que nós chegamos é que, caso tratando-se de uma carta de atualização de renda e transação para o NRAL, o senhorio ficará defendido se enviar uma segunda carta. Manda a primeira carta, ela vem devolvida com a menção mudou-se, e para que não ocorra risco entre o envio da primeira e da segunda, envia uma segunda carta nos 30 a 60 dias após o envio da primeira. Para as questões para esta situação de atualização de renda e transação para o NRAL. Estando nós a falar das cartas para a constituição de título e para servirem de fundamento aos despejos no BNA, aí já vai depender, porque se houver domicílio convencionado, no nosso entendimento, a carta vem devolvida com a menção mudou-se, havia domicílio convencionado, considera-se a notificação recebida e
o assunto está resolvido. Não havendo domicílio convencionado, parece-nos também que a maneira mais segura para quem quer constituir esse tipo é, de facto, enviar uma segunda carta nos 30 a 60 dias para que tudo corra bem, para que não haja surpresas depois mais adiante. Relativamente, já vos disse há pouco, relativamente às cartas cujo aviso de recepção é assinado por pessoa diferente do destinatário, sendo uma pessoa singular, não haverá grande problema, como vos disse há pouco, e considero que a segunda carta, sendo recebida e eventualmente assinada por um terceiro, considera-se recebida. E em relação às perspectivas também, que há uma nuance diferente. O que é que acontece? Há um acórdão de 2017, cujo relator é a senhora conselheira Maria dos Prazeres Pizarro Beleza, que nos diz isto. A declaração do senhorio de oposição à renovação do contrato de arrendamento enviada para o local arrendado, sede da sociedade, inclina, com aviso de recepção que foi assinada por pessoa diferente dos gerentes da sociedade, e é aqui que bate o problema, sem que tenha sido enviada nova carta nos termos do artigo 10º, nos 2 e 3, não é eficaz. O que é que resulta daqui? Resulta que grande parte das cartas, por exemplo, vamos falar de um banco, vamos falar de uma grande empresa, as cartas não são, os avisos de recepção não são assinados por legais representantes dessas sociedades. São assinados por porteiro, por administrativo, por quem seja. O que resulta desta jurisprudência, e eu digo que já testei no tribunal com sucesso, é que se o aviso de recepção não for assinado por legal representante, a comunicação se considera ineficaz. Ora bem, como é que nós sabemos? Nós temos, desculpem o termo, um gatafunho no aviso de recepção. Eu sei lá se aquele senhor é ou não é o legal representante da sociedade. Se tiver lá o nome dele, eu ainda posso tentar aceder à certidão comercial e ver se, de facto, essa pessoa é legal representante ou não é. Agora, isto criou e está a criar aqui uma incerteza muito grande e um problema muito complicado, porque, tratando de pessoas coletivas, só ficaremos seguros e descansados se, ou tivermos a certeza que foi legal, ou não tendo, teremos que enviar sempre uma segunda carta, para garantir a eficácia dessa comunicação, porque senão não se considera eficaz e, portanto, não produz efeitos. Portanto, eu há pouco falei-vos do acordo, mas não o identifiquei, é o acordo do Supremo Tribunal de Justiça, 19/10/2017, portanto, que nos diz isto. E isto, pelo menos naquilo que eu tenho estado, tem sido a jurisprudência dos tribunais. Portanto, o que é que resulta daqui? Temos que ter o máximo cuidado. Quando estamos a fazer comunicações para pessoas coletivas, quando não temos a certeza se de facto foi ou não foi o legal representante a assinar o aviso de recepção, temos que enviar uma segunda carta para ficarmos perfeitamente tranquilos, porque senão corremos o risco de alguém vir invocar esta jurisprudência, como eu já fiz, e do juiz nos dar razão. Portanto, isto era um dos pontos importantes que eu queria chamar a atenção. É bem verdade que há um acórdão da vossa relação, do Tribunal da Relação de Guimarães, que diz uma coisa um bocadinho diferente e assim um bocadinho estranha, que diz o seguinte: esta notificação não é especificamente para as pessoas, mas para as cartas que são assinadas, para os avisos de recepção que são assinadas por pessoa diferente do destinatário, diz, esta comunicação produz efeitos, mas só para efeitos judiciais. Ou seja, o que é que eles dizem? Dizem o seguinte: se eu quiser, com essa comunicação, avançar com uma ação judicial de despejo, posso. Se eu quiser ir para o BNA, por via do número 2 do artigo 10º, não posso. Portanto, isto é o acordo do Tribunal da Relação de Guimarães, de 31/1/2019, cujo relator é o desembargador Paulo Reis. Portanto, aqui o que se diz é isto: se eu faço a comunicação, o aviso é assinado por pessoa diferente do destinatário, mas produz efeitos. Só que eu só posso ir para a ação judicial, não posso ir para o BNA. Esta tese, penso eu, que não é muito consistente, até porque a linha B do número 2 do artigo 10 diz as cartas que possam servir de base ao procedimento especial de despejo. Portanto, não diz as que sirvam, e potencialmente todas podem servir de base ao procedimento especial de despejo. Portanto, de qualquer maneira, chamamos a atenção para estas matérias, para estes dois acórdãos e, de facto, para esta situação das sociedades, das pessoas coletivas, que eu tenho visto muitas ações, muitos procedimentos especiais de despejo
cair por causa disto. E, portanto, nós, enquanto advogados, temos de ter este cuidado e quando mandamos ou estamos a acompanhar o cliente no envio e percebemos que, de facto, não sabemos quem assinou o aviso de sucessão, é todo aconselhável enviar uma segunda carta. Temos depois outra questão, uma outra questão que também tem que atentar quando se está a fazer estas notificações, que é a questão da pluralidade de senhorios e da pluralidade de arrendatários. Porque, se não se cumprir o que está previsto no artigo 10º da Lei 6 de 2006, também corremos sérios riscos de ver as comunicações ser consideradas ineficazes. Porque no artigo 10º diz-nos claramente que, por exemplo, havendo pluralidade de senhorios, as comunicações devem, sob pena de ineficácia, ser subscritas por todos. Ou seja, quando vamos fazer uma comunicação em que haja vários senhorios, ela, para ser eficaz, tem que ser subscrita por todos os senhorios. E, portanto, se não for assim, não é eficaz. Há depois situações, e uma das situações que eu há pouco, não há muito tempo, estive a analisar, são a questão, por exemplo, dos patrimónios autónomos. Por exemplo, o acervo hereditário, uma herança, o acervo conjugal, portanto, estamos já no âmbito já pós-divórcio. Por exemplo, se tivermos um contrato de arrendamento, e era esse o caso, em que marido e mulher deram de arrendamento, se não assinarem os dois a comunicação, por exemplo, não preciso falar de renovação, que era o caso, ela não é eficaz. Mas se, e foi essa a decisão do Tribunal da Relação de Évora, se isto acontecer já no âmbito, já pós-divórcio, no âmbito já de pré-partilha, em que já há um cabeça de casal que administra aquele património, aí sim, senhora, a comunicação assinada só pelo cabeça de casal, neste caso a esposa, já produziria efeitos. Portanto, há que ter depois também estes cuidados e analisar bem esta situação relativamente aos senhorios. Portanto, para que produza efeito, a comunicação tem que ser assinada por todos. Relativamente aos inquilinos, a lei diz que será enviada para o custo do contrato. Eu não tenho agora aqui a lei, talvez diz basicamente isso, a não ser as situações do número 2 do artigo 10º, e aí sim tem que ser enviada para todos. Portanto, no caso das comunicações, essas as mais importantes, as oposições, as que possam servir de título para cobrar rendas, as que possam servir de título ao procedimento social de despejo, das quais resulta o processo de atualização de renda e transição para o NRAU, todas essas cartas, havendo mais que um inquilino, já têm que ser enviadas para todos os inquilinos. Estou quase a terminar, mas ainda há aqui mais 2 pontos que eu queria também pôr à consideração e ao debate, que me parecem importantes. Relativamente à casa de morada de família, também, não sendo efetuada a comunicação para ambos os cônjuges, a lei diz que é ineficaz, portanto, sob pena de ineficácia. Quanto a esta parte, não se levantam questões. A questão que se levanta, que eu tenho levantado, é a questão das uniões de facto. Porquê? A lei diz, de facto, cônjuges, cada um dos cônjuges. E a primeira vez que me levantou esta questão foi num contrato em que eu tinha o Sr. Fulano de Tal unido de facto com a Sra. Fulana de Tal. Eu pego no artigo 12º e, de facto, diz cônjuges, não diz unidos de facto, e, portanto, pela literalidade da lei, não viria necessidade de notificar o unido de facto. Mas depois temos a lei da proteção da união de facto. E na lei da proteção da união de facto, há a proteção da casa de morada de família. Portanto, eu continuo com dúvidas se, de facto, se terá ou não terá que notificar o unido de facto. É claro que eu tenho o nome, à cautela notifico, mas continuo a ter algumas dúvidas, até por via da lei da proteção da união de facto, nestes casos, tem ou não tem que se notificar o unido de facto. Eu devo dizer que o único acórdão que conheço sobre esta matéria é o acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 9/4/2013, cuja relatora é a sua desembargadora Albertina Pedroso, que muitas vezes faz connosco painel nestas conferências, e ela diz claramente que não, que ao membro da união de facto, ao membro que não constitui parte do contrato, não tem que ser efetuada a comunicação prevista no número 1 do artigo 12º. Portanto, a jurisprudência que eu conheço diz de facto que não, mas eu continuo a ter algumas dúvidas, porque a proteção da casa de morada de família, a lei da proteção da união de facto, vai no sentido da proteção da casa de morada de família, mas de qualquer maneira que gostava de partilhar convosco esta minha dúvida, porque é sempre importante quando nos deparamos com elas. Finalmente, e para terminar,
E voltando um pouquinho atrás, o que é que eu vos queria chamar a atenção? Como já vos disse, estas comunicações de oposição à renovação, denúncia e demais, são comunicações receptícias. E, portanto, só se consideram efetuadas quando são recebidas ou se consideram recebidas. E nós temos que levar em atenção o seguinte: na questão das denúncias, os prazos vão se ajustando, mas numa oposição à renovação, eu tenho que fazer a oposição à renovação, tenho que enviar a comunicação num determinado prazo. E, portanto, se eu tenho 120 dias, tenho que fazê-lo com 120 dias de antecedência. Se eu envio a carta 10 a 11 dias de iniciar esse prazo, corro o risco, se a primeira carta vier devolvida, já não me conseguir opor à renovação. Porque eu tenho que esperar entre 30 a 60 dias para enviar a segunda comunicação e essa segunda comunicação recebida ou considerada recebida já vai ser sempre dentro do período prévio se não respeitado. Portanto, na parte dos inquilinos será menos grave, na parte dos juristas é de facto muito grave, porque corre o risco de ver o contrato renovado. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer com isto, havendo tempo, e quando os clientes nos procuram com o tempo, nós devemos mandar estas comunicações, devemos fazer contas e enviar estas comunicações de forma a que seja possível enviar a segunda comunicação e que seja possível a que ela se considere efetuada antes de, passa a expressão, começarmos a queimar o período prévio. Portanto, é isto que temos que ter atenção. Se temos que fazer com 120 dias, temos que enviar a carta, temos ali um período, temos que contar com os 30 a 60 dias, se calhar convém mandá-la pelo menos um mês e meio ou 2 meses antes de começarem a contar, começar a contar os 120 dias. Era por isto que eu vos queria chamar de facto a atenção também, porque isto é muito importante. É muito importante, designadamente, que vejamos, por exemplo, na confirmação da denúncia dos contratos de duração indeterminada. O contrato é feita a denúncia, depois tem que se fazer a confirmação da denúncia entre 1 ano e 1 ano e meio. Se deixa-se ao fim, corremos o risco de não conseguir fazer essa confirmação e de perder todo o tempo que já passou até àquela data, que podem ser entre 3 anos e meio e 4 anos. Portanto, é gravíssimo se nós não conseguirmos fazer a confirmação a tempo de ser recebida ou se considerar recebida pelo inquilino. Portanto, era isto, eram estas minhas dúvidas, muitas delas dúvidas que queria partilhar convosco e chamar de facto a atenção para a importância das comunicações desde o princípio, porque uma boa comunicação feita permite-nos ter sucesso num procedimento especial de despejo, designadamente, e uma comunicação mal feita pode-nos pôr numa situação muito complicada, como vos disse ao princípio, de inclusive, depois do despejo estar efetuado, havendo uma impugnação do título e sendo essa impugnação procedente, reverter tudo. Portanto, era isto que eu queria partilhar com os colegas e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, caro colega Dr. Carlos Navais, pela sua intervenção, mostrando mais uma vez que, de facto, esta zona do arrendamento é uma zona de grande dificuldade técnica, de grandes incertezas e de grande risco para as decisões que os advogados, enquanto mandatários, têm de tomar relativamente aos seus constituintes. Estamos a falar de assuntos muito, muito melindrosos e que, à medida que o legislador vai mexendo, parece que cada vez mais as coisas se tornam complicadas, ao contrário do que seria expectável. Às vezes quase que dá vontade de revogar toda a legislação e fazer de raiz um novo edifício legislativo só na matéria do arrendamento, que seria talvez muito mais eficiente, sem prejuízo dos problemas depois de saber como resolver o problema do direito transitório, que é depois um novo problema logo a seguir, entretanto. Mas estava aqui, julgo que havia aqui algumas perguntas, mas antes disso talvez fosse útil, só porque também reparei que estavam com essas dúvidas, acerca dos acordos que o Dr. Carlos Navais mencionou, eu ia só aqui mencionar novamente, porque havia aqui alguns colegas que estavam com dúvidas. O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça da relatora Maria dos Prazeres Beleza tem a data de 19/10/2017, se assim não for, o Dr. Carlos Navais dirá o que entender. 19/10/2017, exatamente. Bem, depois o acórdão da relação de Guimarães do relator Paulo Reis tem a data de 31/1/2019. Correto. E depois o acórdão da relação de Coimbra da relatora Albertina Pedroso tem a data de 9/abril/2013. Foram essas datas e julgo que... 9 de abril, perfeito, é exatamente. Muito bem. Sem prejuízo de, eventualmente, os nossos conferências poderem trocar alguma impressão sobre alguns pontos suscitados, há pelo menos aqui uma dúvida
que foi das primeiras quase a ser colocadas, que talvez para esse debate, embora nós tenhamos combinado que os trabalhos terminariam por volta das 19h30, mas ainda lá não chegamos, não falta muito, mas ainda temos algum pouco tempo. Havia aqui uma primeira pergunta que é a seguinte: um caso de um arrendamento habitacional celebrado em setembro de 2017 por um ano renovável, a pergunta é: quando pode o senhorio opor-se à sua renovação? Esta é uma pergunta direta, objetiva, e portanto talvez para início de trabalhos pudéssemos dar isso, e suponho que o Manteigas Martins será talvez aquele que está mais direcionado para responder isto, mas naturalmente os outros colegas, também oradores, poderão fazê-lo, com certeza. Bom, celebrado em maio de 2017, não é? Setembro de 2017. Setembro de 2017, portanto, o prazo terminaria em setembro de 2018, ainda não estava em vigor esta lei, portanto, mas admitimos naturalmente que na oposição à renovação, portanto, teria acabado. Renovou-se por um ano, em setembro de 2018, que é o que estava em vigor, e agora é a tal questão. Se entendermos que a alteração legislativa introduzida pela Lei 13 de 2019, ou seja, que o prazo de 3 anos, que é o que agora é aplicável, só se aplica no fim do prazo de um ano que decorreu, portanto, em setembro de 2019, o contrato renovou-se por 3 anos. Nessa circunstância, o senhorio pode opor-se à renovação para setembro de 2022. Se entendermos, como eu penso que é defensável também, que se aplica logo ao prazo em curso, portanto, estava a correr o prazo de um ano em fevereiro de 2019, quando saiu a alteração, portanto, saiu a alteração e o prazo de um ano passou a 3 anos, mas já decorrendo o prazo, já tinha decorrido uma parte, como diz o 297, então, na vez de terminar em setembro de 2022, poderia terminar em setembro de 2021. Muito bem, Sr. Bastonário, suponho que também quererá participar. Eu tenho uma posição radicalmente contrária a essa interpretação e devo dizer, com todo respeito pelo Dr. Manteigas Martins, acho que a posição não faz sentido, por uma razão. Em primeiro lugar, porque nós já temos antecedentes disto, que é o artigo 26, número 3 do NRAU, que, como sabe, estabeleceu várias vezes regras distintas quanto aos prazos de renovação. Portanto, ou seja, uma vez foi 2 anos, outras vezes foi 3 anos, e nós sempre interpretámos, nunca se colocou uma questão diferente, em dizer o seguinte: nós temos que ver no passado, consoante as várias leis, quando aquilo se renovou, renovou-se por período. E é nesse momento que se coloca. Ora, não faz qualquer sentido nós estamos a defender que um contrato que se renovou por um ano em 2018, afinal se renovou por 3 em 2018, por causa de uma lei que surgiu em fevereiro de 2019. Isto não faz sentido, Dr. Manteigas Martins, com toda a franqueza relativamente a isto. E não faz sentido invocar, o doutor invoca, salvo erro, da professora Olinda Garcia, que agora é juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, que invocou o artigo 297. Mas o artigo 297 é um artigo que se refere aos prazos para a prática de atos. Ora, não está em causa aqui um prazo para a prática de atos. Isso é uma questão claríssima. Está em causa, pelo contrário, aliás, nem sequer está em causa um prazo diferente. O que está em causa é um prazo mínimo de renovação dos contratos. E se está em causa um prazo mínimo de renovação dos contratos, é óbvio que um contrato que se renovou quando não havia prazo mínimo nenhum, não pode, pelo contrário, vir dizer que, afinal, tinha esse prazo mínimo quando se renovou. Isso é estarmos, de facto, a violar completamente o artigo 12, que é, no fundo, que a regra é sempre lei nova para os factos novos, lei velha para os factos velhos. Isto é sempre assim a situação que se coloca aqui. E eu ainda chamo a atenção para outro aspecto, é que eu devo dizer que eu faço perguntar: se fosse a primeira renovação, portanto, ou seja, imaginemos esta situação, eu tenho um contrato que celebro, de facto, por um ano em 2018, que se renova pela primeira vez em 2019, já no âmbito da entrada em vigor da nova lei. Embora o que se coloca, mas neste caso eu estou sujeito a uma regra, e acho que se aplica imediatamente, que é a regra dos 3 anos mínimos para fazer a oposição à renovação. Que aí eu não consigo evitar essa regra. Aí a lei diz-me, se fizer uma oposição à renovação, e eu já a faço em 2019, ela tem eficácia apenas 3 anos depois. Isso aí está corretíssimo, não temos dúvidas quanto a isto. Agora, se um contrato se renovou por uma determinada data à sombra da lei antiga,
é manifesto que nós não podemos vir dizer que ele se renovou por uma data diferente à sombra de quando se coloca a lei nova. Quando ele se renova à sombra da lei nova é que aplicamos o prazo da lei nova. Devo dizer no exemplo que é posto aqui pelo colega, a verdade é que a situação é completamente distinta, porque nós não íamos dizer, até isso põe em causa a própria situação do inquilino, porque o inquilino assistiu à renovação do contrato. E afinal o senhor vinha dizer, não senhor, ele renovou-se por 3 anos em 2018, quando em 2018 não havia prazo de 3 anos, mas prazo de 1 ano, que era o que estava na lei em termos contratuais. Eu já dizer, já acho grave, coloco uma posição, estamos a alterar legalmente os prazos que estão previstos para isso. Agora, acho que não faz sentido alterarmos com eficácia retroativa e nada disso se coloca e nem parece que resulte o artigo 297. Daí, por isso, a minha opinião ser frontalmente contrária a esse entendimento, mas como disse, a experiência que existe relativamente ao artigo 26, número 3, digam-me alguma vez que alguém tenha contado de forma distinta, é de facto nós contamos os prazos de renovação constante a lei que está em vigor no momento em que ele se renovou. E foram prazos diferentes relativamente a isto. Não sei como é que agora iríamos subverter isso tudo relativamente a esta situação. E eu insisto na questão, não está em causa a celebração de um prazo novo para a prática de um ato, está em causa um limite mínimo ao prazo de renovação. E esse limite mínimo só se pode aplicar às renovações que ocorram no momento em que ele entra em vigor. É a minha opinião, pelo menos. Com todo o respeito. Bom, efetivamente eu respeito totalmente a sua opinião e tenho muitas dúvidas, por isso eu pus isto como dúvida. O que me leva naturalmente um pouco a ponderar é a circunstância do 297 dizer para qualquer efeito. Não diz que é para aquele efeito, diz. É uma norma legal que diz para qualquer efeito. Uma lei que alarga um prazo que está em curso, e é um prazo que está em curso, há um prazo de renovação que está em curso, a lei diz claramente, uma lei nova que alarga o prazo que está em curso aplica-se ao prazo que estiver a correr. Professor, eu preferia ter a certeza absoluta que a sua interpretação é correta, facilitava totalmente as coisas. A circunstância de me dizer, e eu também nunca pus em causa a interpretação que diz do artigo 26 do NRAU, mas a circunstância de termos interpretado assim não significa só por isso que estejamos a interpretar bem. Portanto, se alguém nos demonstrar que essa interpretação é incorreta, aliás, eu não conheço nenhuma jurisprudência sobre isso e, portanto, estou ainda nesta... Por isso, não, eu preferia, naturalmente, com toda a sinceridade, que a sua interpretação fosse a correta e que não levantasse a mínima dúvida. Estaria muito mais tranquilo. Muito bem. Muito bem. Temos mais uma outra questão que talvez valesse a pena. Aqui a seguinte questão. Contrato não habitacional celebrado em outubro de 2016 por 5 anos, renovável por períodos de 1 ano. O senhorio pretende denunciar o contrato para o seu termo, ou seja, outubro de 2021. Pode fazê-lo? Quando é que o senhorio pode fazer cessar os efeitos do contrato? Esta é a pergunta aqui também formulada neste contexto e que acabei de reproduzir nos seus precisos termos. Na minha opinião, pode fazê-lo agora para o fim do prazo de 5 anos, como aliás eu disse na altura. O que conta é o fim do prazo, o momento em que operaria a renovação. E, portanto, nesse momento já decorreram 5 anos. Acabam precisamente de decorrer 5 anos. Portanto, senão, a não ser assim, este contrato teria que durar 10 anos, não é? Portanto, eu entendo que sim, pode haver. Agora, conforme disse o Dr. Carlos, deve haver o cuidado de mandar a oposição à renovação, pelo menos com 6 meses de antecedência, para dar tempo a que, se ela não for recebida ou for, por razão qualquer, não se considerar recebida, haver tempo para mandar a segunda carta e ela considerar-se recebida, para que produza efeitos. Se o Dr. Carlos Alves pretende acrescentar também alguma coisa a este propósito, porque de facto eu confesso que não está longe de ser uma área em que eu trabalho com frequência, mas esta questão de a segunda carta também ter de ir antes de se iniciar o período propriamente dito limite, não deixa de ser um tanto ao quanto estranha, porque isso também poderia, puxando isto, a brasa para a minha sardinha, poderia levar a que, e aliás há normas próprias, quando a citação tem de ser feita dentro de um certo prazo para produzir o efeito interruptivo da prescrição, depois há algumas normas de cautela, exatamente quando por alguma circunstância alheia ao próprio autor esse ato de citação não se concretiza, a citação ainda assim considera-se feita dentro de um determinado prazo.
Portanto, não sei, não conheço propriamente jurisprudência que tenha, ou até doutrina que tenha desenvolvido este assunto, mas parece-me um pouco estranho que, se eu, por razões que me são alheias, não consegui que a carta que enviei com o devido tempo para a assistência própria tenha sido recebida, isso possa depois jogar contra mim. Não deixa de ser um pouco insólito e, portanto, não sei se os nossos convidados poderão dar algum alento à minha preocupação ou dizer que eu estou totalmente fora deste mundo com esta minha dúvida. Eu partilho a sua preocupação, mas o arrendamento tem regras muito específicas de proteção dos inquilinos e, na verdade, por isso, eu devo dizer, também siga a jurisprudência das cautelas de fazer sempre a renovação, e digo sempre a toda a gente, oponham-se com 6 meses de antecedência, porque vai haver de certeza a rejeição da primeira carta e, portanto, vão ter que colocar isto. Aliás, enfim, eu acho que já se analisou na sociedade portuguesa a regra que uma carta com aviso de recepção não é para nos darem nada. E, portanto, neste caso, não as quer receber e por isso tem que haver esta cautela quanto a esse aspecto. Dr. Paulo Pimenta, eu acrescentaria só o seguinte rapidamente. Eu, de qualquer forma, fico muito mais tranquilo com esta solução, porque sei que ao fim de 2 meses tenha a notificação feita, do que com a regra geral de que porventura foi por culpa do destinatário que ela não foi recebida, eu ainda tenho que vir provar que foi por culpa dele que ele não estava de férias naquela altura, etc. Eu ao menos assim tenho a certeza. Eu mando a segunda e não há aqui dúvida nenhuma que consigo fazer a notificação. É mais segura esta regra do que propriamente a regra genérica decorrente deste princípio que existe no Código de Processo Civil, não é? Nas notificações. Parece. A jurisprudência e a doutrina, e o professor Professor sabe melhor que eu, vai toda nesse sentido. São comunicações receptícias, há um regime específico para estas comunicações do arrendamento e portanto, não se pode aplicar a regra geral. Há variedíssimos acórdãos nesse sentido e é unânime, estamos a falar de comunicações receptícias e, portanto, nunca se pode aplicar a regra geral. Muito bem. O Dr. Carlos Abais, houve um ponto que há pouco referiu que não percebi completamente aquela diferença que fez acerca de serem os legais representantes das sociedades a receber as cartas. Julgo que esse assunto talvez fosse útil clarificar um pouco melhor. A diferença entre ser uma pessoa singular a receber a carta ou então quando é uma pessoa coletiva, ser um legal representante ou ser um funcionário, estabeleceu aí uma diferença. E julgo que isso é da maior importância, até a prática, talvez fosse útil poder clarificar um pouco. Com certeza. Aliás, até penso que será das coisas mais importantes sobre as quais gostei. Vamos lá ver. A questão aqui põe-se ao nível do assinar do aviso de recepção por um terceiro. Sendo o destinatário um particular, se a carta me é dirigida a mim, se é o tutor que assina o aviso de recepção, terá que ser enviada uma segunda carta, não temos dúvidas quanto a isto. Onde é que se põe a questão? Uma carta enviada para a sede de uma sociedade. Para a sede da sociedade, será porventura o arrendado até. Essa carta chega à sociedade, chega à sede da sociedade. O aviso de recepção é assinado por um terceiro que não um legal representante da sociedade. É necessário enviar uma segunda carta ou não? Considera-se aqui que o aviso de recepção foi assinado por pessoa diferente do destinatário? A jurisprudência entende que sim. E por isso considera que só a primeira comunicação sem a segunda é ineficaz. Ou seja, há necessidade de enviar a segunda carta, porque se considera que a primeira foi recebida o aviso de recepção da primeira foi assinado por pessoa diferente do destinatário. Agora, o problema foi aquilo que eu disse há pouco, é como é que nós sabemos muitas vezes quem é que assina o aviso de recepção. Mas isto é um problema com que nos paramos e a jurisprudência das cautelas diz-nos que, em caso de dúvida, temos que enviar uma segunda carta. Paulo, eu diria o seguinte, que eu complementando o que o Carlos diz, mas não sendo tão peremptório, eu não concordo com esse acórdão da beleza. E não concordo porque não faz nenhum sentido. E quando as coisas não fazem sentido, a gente tem que manifestar a sua discordância. Bom, porque isto é praticamente exigir, quando me dirijo, neste caso, a uma pessoa coletiva, tenho que contar sempre com 2 cartas. Ou não faz sentido, porque a regra geral é que as cartas dirigidas para a sede de uma sociedade, desde que sejam assinadas por alguém que esteja lá, se considera recebida. Eu ainda tenho esperança que esta jurisprudência, que é um acórdão, possa ser revertida, porque, a meu ver, não faz grande sentido. Eu concordo com isso, eu simplesmente, é o que temos e
Sim, ele está a Mas ser só para aplicado. dar a noção que eu acho que nós devemos continuar a lutar contra isso e tentar que haja nova jurisprudência. Não é o único acórdão que faz, não é uma andorinha que faz a primavera. Não é? Mas para isso não temos que arriscar não mandar a segunda carta e isso pode nos dar dissabores. Dissabores, não é? Não é arriscar, não mandar. Eu não estou a dizer isso. É quando já aconteceu a circunstância, defendermos até ao fim, foi bem feito. Exato. Nós já não estamos à altura de ir fazer a segunda carta. Já foi feito o que foi feito. Não foi mandada a segunda carta. E, portanto, vamos ter que defender até ao fim que a primeira carta recebida, assinada por alguém na sede da sociedade, deve ser considerada recebida. Exato, para tentar só assim que se conseguirá reverter eventualmente a jurisprudência. O bastonário pretende acrescentar alguma coisa? Estava a abanar a cabeça a concordar com o estou a dizer que concordo de facto e chamo a atenção que de facto esta posição só existe nesse acórdão que referem para a questão do arrendamento. Porque, por exemplo, as notificações para preferência, há imensa jurisprudência que diz que se a pessoa mandar a notificação para preferência para uma sociedade e aparecer lá alguém que assina aquilo, pode vir dizer a administração que não sabia de nada, que alguém tinha assinado o que é que seja, e consideram efetivamente notificado. Portanto, não se vê porque é que razão é que no quadro do arrendamento a situação há de ser completamente distinta, mas de facto aqui, enfim, funciona muitas vezes um certo preconceito legislativo que eu acho que não se justifica de facto. Uma sociedade Paulo, e as posições que nós vamos tomando nestas conferências também podem ter importância até para as decisões que vão sendo preferidas na primeira instância sobre esta matéria e que vão depois continuando, naturalmente, penso eu. E por isso é importante a posição dos professores Menezes Leitão, que é uma autoridade nesta matéria. Não, mas de facto reforça-se aqui aquela tal nota da ciência oculta que às vezes isto parece, porque eu estava a recordar, voltando a puxar para a zona onde me sinto mais confortável, existe uma regra expressa no Código de Processo Civil a dizer que as pessoas coletivas consideram citadas quando a carta for recebida por qualquer funcionário, não é? E, portanto, não é o vizinho do lado, é o funcionário. Portanto, é um bocado insólito que seja exigível que o Presidente do Conselho de Administração ou algum administrador receba uma carta no âmbito do arrendamento quando, como diz o seu bastonário, quando é, no caso da preferência, a notificação do Conselho é feita. De facto... Paulo, é que aí podíamos ir mais além, já agora desculpa lá, que é, então, e se a sociedade se vincula com duas assinaturas do Presidente e do administrador, tem que ir assinar os dois a carta que recebe. Exatamente. Quer dizer, já sei discutir. Cautela. Por isso é que eu acho que é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Isto é um absurdo, mas é o que temos. Exatamente. Nós estamos já depois do nosso limite e tínhamos combinado, por razões de agenda de alguns dos nossos convidados, não ultrapassar as 19h30, já vamos mais perto das 19h40 do que das 19h30 e, portanto, eu suponho que neste contexto talvez pudéssemos dar por fim dos trabalhos, agradecendo aos nossos três conferencistas o modo como foram disponíveis para aqui conversar com todos os nossos colegas, trocando impressões de forma aberta e colocando até as suas próprias dúvidas, porque na verdade há uns que tenham dúvidas e é bom que as partilhem. E antes de encerrar, porque não me cabe a mim encerrar, agradeço a todos os conferencistas, ao Sr. Bastonário, ao Dr. Manteigas Martins, caro amigo, e que é sempre um gosto de ver, ao Dr. Carlos Navais, e para concluir os trabalhos, dou a palavra à nossa anfitriã, à doutora Ana Cristina Santos, Presidente da Delegação de Braga, felicitando-a mais uma vez por este evento. Doutora, tem a palavra. Muito obrigado. Obrigado, estimado Presidente. Em representação da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, renovo os agradecimentos especiais ao professor Dr. Luís Menezes Leitão, ilustre bastonário, ao Dr. Paulo Pimenta, ilustre Presidente do Conselho Regional do Porto, ao Dr. Carlos Navais e ao Dr. Manteigas Martins, pela excelência que conferiram esta conversa sobre o direito do arrendamento, que tão esclarecedora e útil se revelou para todos nós. Muito obrigada a todos. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Finito.